Vamos ler todos juntos? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Vamos ler de novo? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Como temos falado, este salmo é um poema composto pelo salmista Davi, rei de Israel. O conceito deste salmo, o conceito dominante deste salmo é Deus na qualidade de guia e protetor através das vicissitudes da nossa vida. E como temos falado, este salmo ele pode ser dividido em duas partes. A primeira parte vai do verso 1 ao verso 4, que fala o Senhor como pastor. E a segunda parte vai o verso 5 e o verso 6, que apresenta o Senhor como um conviva, um anfitrião gracioso. Neste salmo, então, Davi, ele se coloca na posição de ovelha. E ele passa a ver Deus como o seu pastor. O que queremos compartilhar com a igreja hoje é sobre o seguinte: o cuidado especial de Deus com as suas ovelhas. O cuidado especial de Deus com suas ovelhas. E há três coisas que esse texto, consequentemente, vai chamar a nossa atenção sobre esse cuidado especial de Deus com as suas ovelhas. Primeira coisa que esse texto vai chamar a nossa atenção é uma mesa posta diante dos inimigos. O verso diz o seguinte: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Outras versões diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. O que isso significa? Quando a gente olha o contexto, especialmente o contexto histórico, a gente vê dois contextos. O primeiro contexto é que no Oriente Médio, um homem que fosse perseguido por seus inimigos precisava apenas entrar ou tocar na tenda de quem ele procurava refúgio, para ele estar seguro e desfrutar da proteção e hospitalidade. Quando ele estava sendo perseguido, ele procurava uma tenda, alguém, e quando ele ou tocava naquela tenda, quando ele entrava naquela tenda, os inimigos paravam de persegui-lo. Seus inimigos tinham, consequentemente, que parar e ficar olhando sem nada poder fazer, porque eles não podiam entrar naquela tenda, eles não podiam entrar naquela casa, então eles tinham que ficar de fora vendo o que estava acontecendo lá dentro. O segundo contexto é que Davi, ele chama de mesa, o que ele chama de mesa é justamente um território de pastagem onde, logo no início do verão, o pastor vai até ali e faz suas rondas preliminares por todo esse território, geralmente selvagem e escabroso. Ele então examina o território com muito cuidado, mantendo em mente um melhor aproveitamento nele para o rebanho durante a estação que se aproxima. Então, o outro contexto é que essa mesa era um local de pastagem que ele procurava, em que ele poderia levar as suas ovelhas para ficarem ali seguras, se alimentando. O salmista, então, ele vai dizer que Deus prepara uma mesa na presença dos seus inimigos. Deus prepara uma mesa na presença dos seus adversários. Na verdade, queridos, nós temos dois inimigos, ou podemos dizer que nós temos três, né? Nós temos o diabo, a carne e o mundo. Mas nós temos dois inimigos: os demônios, comandados por Satanás, e alguns seres humanos que muitas vezes nos odeiam
ou tem inveja de nós. Satanás é o nosso principal inimigo e ele quer, e a função dele, a Bíblia vai dizer que ele quer destruir a gente. Ele não nos deixa em paz. A missão, a função dele é roubar a nossa paz, roubar a nossa alegria, é nos destruir completamente. Mas além de Satanás, que é o nosso inimigo principal, nós temos pessoas que nos odeiam, pessoas que querem o nosso mal, pessoas que tentam de todas as formas fazer o mal para nós, pessoas que nos invejam, pessoas que nos odeiam e criam situações para nos destruir. Na verdade, queridos, esses dois inimigos, eles querem o nosso mal, eles querem a nossa ruína, eles querem a nossa destruição. Jesus, ele disse que o ladrão, que é Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. É a missão dele, é o objetivo do inimigo das nossas almas. Ele quer matar, roubar e destruir. Não adianta você falar, não, mas eu não mexo com ele, eu não tenho nada a ver com ele, eu não quero saber dele. Não interessa, você não pode querer nada com ele, mas ele quer com você. Ele quer a sua alma. Ele quer destruir sua família, quer destruir seu lar, quer destruir seu casamento. Quer fazer que os seus filhos se tornem viciados, se destruam. Quer levar a sua família, os seus filhos caírem na sarjeta, destruídos, aniquilados. Ele quer fazer isso. É a função dele, é a missão dele. E ele faz isso muito bem e não precisa de ajuda. Ele é suficiente, só que tem alguns que acabam dando uma mãozinha para ele. O pastor Marco Antônio, ele diz o seguinte: nas horas mais difíceis da vida, nos momentos de agruras e muitas vezes de escassez, o Senhor entra em nosso deserto de aflições e nos prepara um banquete. No meio do deserto, ele prepara uma farta mesa. Este é o nosso Deus que nos farta de bens, independente do contexto de dificuldades que possamos atravessar. O que Marco Antônio está dizendo, o que o salmista diz é o seguinte: naqueles momentos em que nós achamos que estamos passando a maior dificuldade na vida, que estamos com problemas, que estamos passando pelo vale da sombra da morte, em que a gente acha que não vai conseguir superar, não vai conseguir passar pela luta, pelo problema, pela dificuldade, neste deserto, o salmista diz que Deus ele prepara uma mesa para nós. Sendo perseguidos pelos nossos inimigos, tentando nos destruir, ele prepara um banquete para nós, na presença dos nossos inimigos. David Wilkerson, ele afirmou: de todas as maravilhosas promessas que Deus nos dá no Salmo 23, essa é uma das mais gloriosas. Ele está prometendo preparar uma mesa diante de nós, espalhar uma comida sobre ela e nos servir um banquete. E ele faz tudo isso na presença dos nossos inimigos. Enquanto nossos inimigos querem nos destruir, invejam a gente, pensam que vai ser o nosso fim, Deus vai preparar uma mesa maravilhosa e coloca a gente para se alimentar ali, comer comida boa, farta. E os nossos inimigos ficam vendo aquilo e não podem fazer nada. Eles assistem o nosso banquete. Preparar uma mesa na presença dos inimigos revela o extraordinário amor e cuidado de Deus para conosco. Quando o salmista diz que Deus prepara uma mesa, ele está dizendo o seguinte: olha, Deus nos ama tremendamente. Deus nos ama de uma maneira muito especial. Deus cuida de nós de uma maneira muito especial. Então os inimigos querem me destruir, estão correndo atrás de mim, eu chego diante de Deus, Deus, aguenta aí. Agora vamos ter comunhão.
E ele prepara a mesa, faz o banquete, os inimigos ficam lá do outro lado, vendo a gente ser cuidado, protegido, guardado e alimentados pelo Senhor. David Wilkerson, ele vai dizer mais. Nesse tempo, enquanto Deus lhe prepara e serve um banquete, ele faz com que seus inimigos se assentem à beira da cena e vejam tudo se desenrolar. Eles veem o próprio Senhor preparando sua mesa com comida, acompanhando você até seu lugar e esperando você comer. Então eles ficam assistindo enquanto você enche sua alma com a deliciosa comida celestial. Seus inimigos estão em choque. Nenhum poder demoníaco, incluindo o próprio diabo, poderia jamais compreender esse tipo de misericórdia e graça. Todos tinham certeza de que Deus iria derrubar você por causa dos seus fracassos. Eles estavam prontos para festejar enquanto você caía em desespero. Agora, eles foram ordenados a olhar enquanto você se banqueteia com a comida servida pelo próprio Deus. Enquanto os nossos inimigos pensam que é a hora da nossa ruína, que não tem mais jeito para nós, agora ele cai, agora ele perde tudo, agora ele se arrebenta, Deus nos abraça, nos leva para uma sala de banquete e nos dá a melhor comida na frente deles. E eles morrem de raiva, morrem de inveja, eles pensando, mas ele está cheio de problema, aconteceu isso, aconteceu aquilo, Deus vai se levantar contra ele, Deus vai perseguir ele, agora ele vai se dar mal, o próprio Deus vai ser contra ele. E quando a gente chega diante de Deus, Deus, em vez de nos recriminar, Deus nos abraça. É aquela história do filho pródigo. Ele saiu, largou tudo, abandonou tudo, voltou para casa, pedindo para ser um mero servente, um mero escravo. E todo mundo esperava que o pai ia fazê-lo de escravo. Mas o pai pega o filho, abraça o filho, beija o filho, dá banho nele, muda a roupa, coloca um anel e faz um banquete para ele. Esse é o nosso Deus. Enquanto todo mundo esperava o pior, enquanto todo mundo esperava que aquele pai ia colocar o dedo na cara dele, você é um filho rebelde sem vergonha, você me maltratou, você me deixou passar vergonha e agora você volta desse jeito. O pai abraça ele, recebe ele, faz o banquete. É isso que o salmista está dizendo. O Senhor faz o banquete na presença dos nossos inimigos. O que o salmista está dizendo é que os inimigos não verão a nossa derrota. Os nossos inimigos não verão a nossa derrota. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Entenda, queridos, Deus nos faz passar pelo vale da sombra da morte. E quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, Ele passa junto conosco. Depois, Ele prepara uma mesa farta, um banquete na presença dos nossos inimigos, revelando, mostrando para eles o quanto Ele nos ama, o quanto Ele cuida de nós, mostrando o seu cuidado, a sua proteção, a sua graça, o seu amor. Nos momentos mais difíceis das nossas vidas, é nessas horas que Deus mais se apresenta como Deus, como Pai, como Pastor, que nos ama, que nos protege, que cuida de nós, que nos abraça, que anda conosco, que nos carrega no colo. Naqueles momentos em que todo mundo pensa que vai ser o nosso fim, é nessa hora que Deus vem e nos levanta e nos ergue.
E é por isso que o salmista vai dizer que o justo, ele pode cair 7 vezes. Mas de todas, o Senhor levanta. O que o salmista está dizendo é o seguinte: ele não está dizendo que se a gente cair 7 vezes, o Senhor vai nos levantar. Ele está dizendo o seguinte: sempre que a gente cair, sempre que a gente passar por luta, por dificuldades na vida, o Senhor vai vir ao nosso encontro e vai nos socorrer, e vai nos levantar, e vai caminhar conosco, e vai nos guiar, e vai preparar algo especial para nós. Não vai nos deixar largados, sozinhos, abandonados. Ele vai cuidar de nós. Segunda coisa que esse texto então vai chamar a nossa atenção é que o salmista vai dizer: unges a cabeça com óleo. O Senhor, ele não apenas nos alimenta, ele não apenas prepara um banquete, ele não apenas dá a comida, mas ele vai falar que ele unge a nossa cabeça. A questão é: por que o pastor unge a cabeça das ovelhas? Por que o pastor tem o cuidado de ungir a cabeça das ovelhas? No campo, há muitas moscas e elas atacam a cabeça da ovelha, fazendo-a ficar irritada e perturbada. Consequentemente, essas moscas, elas acabam transmitindo doenças e levam as ovelhas à loucura e à morte. Então, o óleo aplicado sobre a cabeça é um repelente natural contra esses insetos, pois a unção espanta as moscas. Quando as ovelhas são ungidas, as moscas não têm como mais chegar para morder e transmitir doenças. Os pastores do Antigo Testamento usavam unção com óleo para 5 propósitos, pelo menos. O primeiro propósito era para repelir insetos. O segundo propósito era para minimizar conflitos entre elas. O terceiro propósito era para curar machucados e feridas. E o quarto propósito era para perfumar, para perfumes e candeias. O que isso significa? Primeiro, a unção protege. Esse óleo que era colocado na cabeça das ovelhas, as protegia das moscas, as protegia de pegar doenças. A unção do Senhor sobre nossas vidas pode repelir os insetos espirituais para proteger a nossa mente. É por isso que Paulo vai dizer que ele nos dá o capacete da... Por quê? Nos protege. Então, a unção, ela traz proteção contra os insetos que ficam zoando, voando, infernizando a nossa cabeça e que muitas vezes, quando a gente começa a dar ouvido, deixar, a gente adoece. A unção também, ela não apenas protege, mas a unção, ela minimiza os atritos. E é interessante, queridos, que num rebanho de ovelhas, de vez em quando elas entravam ou elas entram em conflito, uma com as outras, especialmente os carneiros, né? Brigando ou disputando a liderança sobre as demais. Então, nessa briga, elas arqueiam o pescoço e começam a desferir cabeçadas uma com a outra. Vocês já viram isso aí nos filmes aí. Elas começam a dar cabeçadas uma com a outra. Para evitar danos, o pastor, o que ele faz? Ele unge a cabeça dos carneiros. Ele unge a cabeça, ele unta a cabeça e unta os focinhos com uma substância gordurosa e escorregadia. E então o que acontece? Quando eles vão
Quando eles vão dar cabeçadas, eles resvalam. E acabam não machucando o outro. Então, quando eles batem, eles escorregam. A unção. Quando a gente tem a unção, quando a gente vai brigar, a gente acaba não machucando o outro. Mas se a gente não for ungido, a gente machuca o outro. Disputa de liderança. Disputa por primazia. Disputa por poder. Então, como o pastor sabe que isso acontece, o que ele faz? Ele aplica unção. Eles vão brigar, mas não vai ter problema. Não vão se machucar. A unção também, ela traz cura. O óleo também ele servia para curar as feridas das ovelhas. Então, quando as ovelhas se machucavam, eram feridas por diversas situações. Então, o pastor vinha, aplicava o óleo que produzia cura na vida nas ovelhas. A unção do Senhor traz cura para a nossa alma. Se Deus derrama o óleo dele sobre nossa cabeça, isso traz cura emocional, traz todo tipo de cura. É por isso que a gente precisa da unção do Senhor, precisa do Espírito Santo agindo nas nossas vidas, precisamos do poder do Espírito Santo em nós. Ungir a cabeça com óleo, essa expressão, ela indica abundância. A alusão é ao costume de ungir a cabeça em ocasiões festivas como uma indicação de prosperidade e regozijo, indicando o favor divino da prosperidade e da alegria. A unção com óleo tem esse significado de prosperidade, de bênção de Deus, de alegria. Então, quando Deus unge a cabeça, Ele está dizendo o seguinte: eu estou dando para você, você tem essa unção de alegria, de gozo, do favor divino. Você é agraciado pelo Senhor. Na verdade, queridos, Deus prepara uma mesa na presença de nossos inimigos. Mas Ele também unge. Ele nos unge na presença deles. Então, quando a pessoa chegava na tenda fugido, e quando ele entrava na tenda, uma das primeiras coisas que o anfitrião fazia era ungir ele. E quando ele era ungido, ele estava dizendo o seguinte: está debaixo da minha proteção, do meu cuidado. Ele é uma pessoa favorecida por mim, cuidada por mim, protegida. Ele tem o meu favor, ele tem a minha benevolência. Quando o salmista está dizendo que unge a minha cabeça com óleo, ele está dizendo o seguinte: eu sou alguém que tenho a graça do Senhor, sou favorecido pelo Senhor, sou cuidado pelo Senhor, sou protegido pelo Senhor. Sou alguém que Deus tem coisas extraordinárias, coisas maravilhosas, coisas especiais para a minha vida. E em terceiro lugar, esse texto ele vai chamar a nossa atenção, então, quando ele diz: o meu cálice transborda. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O pastor ele passava óleo nas feridas das ovelhas por causa dos pedregulhos e espinhos. O hospedeiro derramava óleo sobre a cabeça para refrescar e dar alívio. Não só mostrava a proteção dele, mas a pessoa estava fugindo, desgastado, cansado, e então, em ele ser ungido, isso trazia alívio para ele. Cálice transbordante é símbolo de satisfação completa. E Jesus
é o único que pode nos satisfazer completamente. Só Jesus pode nos dar plena e completa satisfação. O meu cálice transborda. Jesus, ele é a fonte inesgotável de tudo aquilo que a gente precisa. Tudo aquilo que a gente precisa, nós temos em Jesus. E temos em Jesus tudo que nós precisamos para viver de forma abundante. Por isso, o meu cálice transborda. Se há a unção do Senhor sobre a minha vida, Ele é o que eu preciso para viver uma vida plena, para ser alguém plena e totalmente abençoado. Eu não preciso de mais nada, eu só preciso dEle. E se eu tenho Ele... E eu acho interessante quando Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, olha, se Ele não poupou o seu próprio Filho e nos entregou por nós, como não nos dará gratuitamente com Ele todas as coisas? Isto é, se Deus nos deu o que Ele tinha de mais precioso, por que Ele não vai nos dar o resto? Por quê? Se o que Ele tinha, se Ele tinha o que era mais precioso, que era o seu Filho, e Ele deu por nós, as outras coisas vêm por tabela. E então tudo que a gente precisa na vida é Deus. E se nós temos Ele, nós temos com Ele todas as coisas. Jesus é dono de quem? De quê? Jesus é dono de tudo? Tudo é do Senhor? E que eu sou de Deus? Sou o quê? Filho de Deus. Eu sou cordeiro de Deus. Então tudo que Jesus tem é de quem? É meu. Tudo que Jesus tem, aí ele olha, esse planeta é meu, Senhor, é nosso. É nosso. É nosso. É meio a meio. Eu sou co-herdeiro. Por isso, somente fazer o meu cálice transborda. Porque o que eu mais preciso, ou a única coisa que eu preciso verdadeiramente, é do meu pastor. E se eu tenho o meu pastor, eu tenho tudo. Ele vai dizer, o meu cálice tem a ver com uma alegria contagiante, com uma alegria indizível. Ou como Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em... Cálice transbordante é essa plenitude de vida, plenitude de alegria, plenitude, uma felicidade extraordinária, uma alegria incontida, extraordinária. Por isso que é estranho a gente encontrar crentes amuados, tristes, infelizes, não combina. Crente de mau humor, não combina. Crente azedo, crente amargurado, tem alguma coisa errada. Porque se nós fomos ungidos pelo Senhor, porque se nós recebemos o Espírito Santo, e Paulo vai dizer que o reino de Deus é plenitude, é plena alegria no Espírito Santo. E se eu tenho o Espírito Santo, se eu fui ungido com o Espírito Santo, com o óleo do Espírito Santo, eu tenho que ter plena alegria. E Jesus disse que Ele veio me dar isso. E se eu tenho Jesus, eu tenho que ter plena e completa alegria. Eu tenho que ser uma pessoa feliz, independente das circunstâncias. Por isso que Paulo vai dizer, aprendi o segredo de estar contente em qualquer situação. Paulo era um cara feliz. Mesmo na cadeia, ele era feliz. Ele diz, alegrava, ele está preso lá na marmota, alegrava no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Mas quem está dizendo isso é alguém que está preso. Porque a alegria independe de ambiente. Alegria independe de circunstâncias. Alegria depende em quem nós temos crido. E se eu creio em Jesus, e creio firmemente, eu vou ser uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, tendo muito ou não tendo nada. Porque não são as coisas que geram alegria em mim, é uma pessoa que gera
alegria em mim. E essa pessoa é Jesus. Por isso ele vai dizer, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus está dizendo o seguinte, cara, você tem que andar de sorriso de orelha a orelha. Ah, mas você está rindo, rapaz. Primeiro eu sou dono de tudo. Meu pai é dono de tudo. E depois, eu vou morar com ele, vou viver com ele. Eu lembro do Jojo de Olivença, que era surfista evangélico. E um dia ele está indo para a praia, surfar com a prancha dele. Aí um cara falou, rapaz, você não é crente? Eu sou. Como é que você vai para a praia surfar? Ele, ó, essa praia é do meu pai. Essa praia é do meu pai. É meu pai que é dono da praia. Eu tenho direito, eu tenho mais direito nela do que qualquer outra pessoa. Ela é minha, mas a gente se priva disso. É do meu pai. Então não há motivo para sermos pessoas tristes, infelizes. O cálice transborda, porque Deus ama exceder as nossas expectativas. Davi diz que o meu cálice transborda porque Deus ele ama exceder as nossas expectativas. Por isso Paulo vai dizer que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele ama exceder. Hoje de manhã eu estava conversando com os Jesus, eu tenho uma bênção para contar. Já está quase no fim a gente conseguir a documentação para regularizar o terreno aqui da igreja. Esse negócio rola aí há 19 anos. E quando a gente regularizou esse terreno, a gente gastou R$8.000. E eu falei com a pessoa, vê aí, e preocupado, R$8.000, a gente não tem esse dinheiro. Olha o gatinho aí de novo. Eu não tenho esse dinheiro. A igreja não tem esse dinheiro. Aí ele mandou recado para mim, pastor, a escritura custa R$613. Cheguei, cara, tem alguma coisa errada. A outra foi 8.000, não. A dona do cartório falou que é R$613. Deus ama exceder. Deus ama nos surpreender. Deus ama nos deixar de boca aberta. Oh, mas eu pensava, Deus, Ele excede. Ele nos ama tanto que Ele excede em fazer coisas extraordinárias. Por isso o salmista vai dizer que o meu cálice transborda. O que isso significa? Significa que você tem um Deus grande, que tem grandes bênçãos para você. Mas a questão é essa, você já recebeu a unção sobre a sua vida? Essa é a questão. Você já recebeu a unção de Deus sobre a sua vida? Ele diz que o meu cálice transborda, mas para transbordar tem que ter a unção. O diácono serve para cada coisa, né? O meu cálice transborda, o salmista diz. A providência de Deus é tão exuberante quanto o vinho oferecido a um convidado por um anfitrião amplamente generoso. O tratamento especial dado aos convidados é uma amostra do zelo que Deus tem pelo seu povo. Assim como o camarada chega lá na casa fugido e o anfitrião cuida dele, dá um vinho de melhor qualidade, cuida muito bem dele. Hoje, de repente, seria uma Coca-Cola aí de primeira, apesar que para mim seria um limonedo, né? Ele trata bem, de primeira. Deus faz muito melhor. Deus nos trata muito melhor. O tratamento de Deus é muito especial. E isso é uma amostra do zelo, da bondade, do amor, do cuidado, do carinho que Deus tem para com seu povo.
Agora, o que a gente pode aprender quando o salmista diz, o meu cálice transborda? Podemos aprender algumas coisas. Com Jesus, o meu cálice transborda de esperança. Com Jesus, o meu cálice transborda de esperança. Apóstolo Paulo, ele afirmou, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Se você chegou aqui com seu coração amargurado, querendo desistir, totalmente sem esperança, em Jesus, sua esperança pode ser renovada, porque Ele é o Deus da esperança, Ele é Deus que renova a nossa esperança. Com Jesus, o meu cálice transborda de amor. Paulo, ele vai dizer, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, para com todos, como também nós para convosco. Se você chegou aqui com seu coração cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de ira, de ressentimentos, de desejo de vingança, Jesus quer trocar tudo isso por um coração transbordando de amor. Jesus quer tirar esse coração raivoso, rancoroso e colocar um coração de amor. Com Jesus, o meu cálice transborda de alegria. Jesus disse, naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedis alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Jesus é Jesus. Você quer ter alegria completa? Começa a pedir coisas a Jesus. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Mas por que muitas vezes a gente não tem? Porque a gente não pede. E como o Tiago diz, pedir não recebeis porque pedis mal. Mas eles pedem. Aprenda a pedir. Se você chegou aqui cabisbaixo, com o seu coração cheio de tristeza e de sabor, Jesus quer trocar tudo isso por um coração transbordante de alegria, porque Ele veio dar vida e vida em abundância. Ele veio dar isso. Ele veio fazer com que a gente nos tornássemos pessoas alegres, não por causa de circunstâncias, mas por causa dele. O que a gente aprende com esse texto? Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O que a gente aprende com esse texto é que Deus cuida de nós de forma extraordinária. O cuidado que Deus tem para conosco é algo extraordinário. É incomparável. Eu já contei aqui, mas vou contar de novo. Quando eu pastoreava a igreja lá de Conceição de Macabu, eu tive que fazer uma cirurgia. E fiz a cirurgia. No outro dia, o anestesista foi lá no quarto. E aí, pastor, como é que tá? Tudo bem? E aí, tudo bem, tranquilo. Tudo tranquilo, tudo bem? E aí, como é que tá? E aí, tá movendo tudo? Como é que tá? Tá tudo tranquilo, não, tudo bem. Aí, legal. Foi embora. No outro dia, teve o culto lá. A clínica era de um presbítero da igreja junto com um outro médico, né? E então o presbítero marcou um culto lá, culto de gratidão. Aí chegou no culto, ele, olha, eu quero dizer para os irmãos que houve um acidente muito grave na cirurgia do pastor. Aí eu, aquele negócio todo mundo se alegrou, acabou. No outro dia ele apareceu lá, cheio. O que houve?
Não, pastor, o que aconteceu foi o seguinte. O anestesista, ele aplicou a anestesia na coluna, né? Aplicou. E aconteceu o seguinte. A agulha, a seringa soltou da agulha e a agulha vergou, fazendo um anzol. E a única coisa que tinha que fazer era atarrachar de novo e puxar. Agora, se ficou um anzol, o que vai acontecer? Vai sair rasgando tudo. Aí ele falou, ele atarrachou e puxou. Foi por isso que ele veio ontem aqui. Aí falou, olha, Deus te ama muito. Eu achei, graças a Deus. Graças a Deus que Deus me ama, porque eu poderia estar paralítico. Eu não sei como essa agulha envergada saiu, sem rasgar nada. Quando ele falou, eu senti uma dor terrível. E quando eu lembro, sinto a dor de novo. Deus ama a gente. Deus ama a gente de forma extraordinária. Deus ama a gente de forma ilimitada. O cuidado que Ele tem conosco é algo extremamente especial. Ele nos protege, nos guarda e nos livra dos nossos inimigos. E expõe para eles o quanto nós somos amados por Deus. Ele não só nos protege, nos guarda, nos livra, mas mostra para eles, faz questão de mostrar para eles, olha, Ele é o meu protegido, Ele senta na janela. Ele senta na janela, não tem não. Este Deus, que é pastor, Ele também cuida das nossas feridas. Ele cuida das nossas dores. Ele nos trata de uma maneira muito especial. E, por fim, nos dá plena vida, plena abundância, nos dá plena alegria pelo seu Espírito Santo. Ele cuida, Ele protege, Ele cura nossas feridas e nos dá plena alegria. Nos torna pessoas felizes. Por isso o salmista diz, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me pelas águas. Ele cuida, ainda que eu ande pelo vale da sombra, não vou tomar por temer mal algum, porque Deus é o meu pastor. O Deus que é meu pastor, Ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários. O Deus que é meu pastor, Ele unge a minha cabeça com óleo. Ele cuida de mim, Ele me protege, Ele me guarda. Deus, Ele é o nosso pastor. E Ele nunca vai deixar de ser o nosso pastor. E nesse caso, o salmista ele é bem específico. Fala, o Senhor é, pronome, professores aí de português, pronome pessoal possessivo. O Senhor é meu pastor. Por que o salmista diz isso? Porque ele não pode dizer que ele é o seu pastor. É por isso que cada um de nós temos que dizer, o Senhor é o meu pastor. E se Ele é o meu, e se Ele é o seu pastor, Ele nunca vai deixar de ser o nosso pastor. Não importa o que aconteça, não importa nenhum tipo de circunstância, Ele sempre, sempre vai ser o nosso pastor. Curve a sua cabeça.